Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Aquele podcast que sempre vai trazer uma palavra para você, sempre vai trazer um testemunho para você, vai sempre trazer algo que vai mudar ou vai ajudar a transformar a sua vida, certo? Hoje nós temos uma convidada especialista em cura. Tem muita coisa aqui que vai rolar. Não perca, ó. Tem livro pra caramba. Quem tá precisando de tratamento chegou no lugar certo. Minha amiga, vamos para mais uma? Para mais uma. Se apresenta aí pro pessoal. Eliane Nascimento, olá. Nossa convidada, quem é? Pastora Jaciane. Seja bem-vinda, querida. Vamos lá, quem é a pastora hoje, pastora Jaciane? Essa é uma pergunta muito legal. Primeiro eu quero agradecer já essa oportunidade, Eliane, Flávio. É um prazer estar aqui no Religados. Então, Jaciane Santos, né, tenho aí 17 anos de caminhada no Evangelho. Quem é a Jaciane? Tem 40 anos, é baiana, mora no Rio desde 14 anos de idade, tem uma filhinha de quase 17 anos, sou graduada em gestão de pessoas, pós-graduada em gestão em saúde e administração hospitalar e estudante em psicanálise clínica, né, venho estudando aí há quase 3 anos, e aqui alguém que espera, né, agregar e também ser agregada com esse trabalho que eu acredito que seja muito proveitoso. Só está começando aqui. Só começando. E escritora, né? Porque escritora, eu tô vendo aqui escritora. Monte de livros. Vamos apresentar daqui a pouco um a um. Eu já andei dando uma espiada aqui, tem coisa muito boa. Mas vamos lá. Você nasceu em berço evangélico, porque normalmente assim, pastora, o pai é pastor, a mãe, as irmãs. Como é que foi a sua caminhada com Cristo? Então, é bem interessante. Muitas pessoas perguntam isso. Eu não nasci num berço evangélico. A minha família era muito católica. Na verdade, eu estive conhecendo ao Senhor pela primeira vez que eu visitei a Cristã Maranata, aquela do Chalezinho, aquela igreja do Chalezinho. E ali aquela palavra, né, me sensibilizou, me convenceu. Eu levantei a mão, aceitei Jesus aos 24 anos e não vim de um berço evangélico. Eu venho trilhando essa trajetória. Eu estava grávida da minha filha, eu tinha aproximadamente 6 meses de gravidez no período que eu aceitei Jesus. A minha irmã mais velha, Ariane, que está aqui no estúdio, me acompanhando, já orava por mim. Foi a primeira evangélica da família, a primeira a aceitar Jesus, e já orava por mim, por toda a família, por muitos anos. E quando ela disse, ai meu Deus do céu, não quero mais orar por esse povo, não, porque eles me acham a evangélica chata, eu e meus irmãos, né? A maioria de nós, somos 5, contando com ela, nós começamos a aceitar Jesus. E aí eu fui uma dessas contempladas. Eu sempre falo, alguns dos meus livros eu dediquei também a minha irmã Ariane, ela é uma segunda mãe para mim, é uma pessoa muito querida, uma amiga. E também eu sou fruto das orações da Ariane. Então, assim surgiu a Jaciane evangélica, cristã, que confessa a Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse teu primeiro livro, ele tem um título muito forte. Que se a gente fizer uma análise da capa, pode remeter a gente a pensar, porque às vezes aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa má, entre aspas, de repente ela pode estar somente uma autodefesa. O título, me empresta aqui? Claro, claro. Olha aqui, pessoal, olha só. Toda pessoa ferida fere. Me explica essa frase. Vamos lá. Então, assim, eu sempre falo que tem uma história, né? E como é muito interessante esse trabalho aqui no Religados, como começou tudo isso? Eu era uma pessoa extremamente amargurada de alma. Eu era uma pessoa com inúmeros traumas. Eu tive uma infância muito difícil. Eu vim de um lar, como eu já disse, que não tinha ali um ensino da palavra,
não vim de um berço evangélico, uma família desestruturada, com inúmeros problemas familiares, conflitos familiares. Então, a minha mãe era uma pessoa muito ferida, meu pai era uma pessoa com inúmeros conflitos, e assim, vários familiares, e eu e meus irmãos crescemos nesse ambiente que gerou em nós também inúmeros outros traumas. Né? E eu me tornei uma criança, uma adolescente e uma jovem, depois uma adulta, além de muitos conflitos, uma pessoa muito ferida. Ferida porque eu tive problemas no meu lar, com os meus familiares. Eu tive problemas que eu precisei sair de casa muito cedo. Eu precisei, com 14 anos, eu já estava no Rio de Janeiro, trabalhando em casa de família, por conta de conflitos familiares e por conta de uma falta de estrutura familiar. E aí, imagina uma adolescente sozinha, que já tinha uma bagagem de dores enorme, e aí sozinha no Rio de Janeiro, eu sou baiana, como eu disse, né? Trabalhando em casa de família. Imagina quantos problemas eu vivenciei, eu não vou aqui detalhar, até para não gerar nenhum constrangimento para pessoas que fizeram parte aí, né, desse histórico lá de trás, porque eu sempre falo, ó, gente, não me dói mais falar sobre isso, mas isso pode gerar alguma dor em alguém, né, que ouça. E eu não estou aqui para ser ferramenta, ser usada como uma ferramenta que ocasiona dor, e sim ser alguém que ajuda as pessoas a encontrar cura interior, como eu encontrei. Então, imagina uma adolescente revoltada, abandonada, rejeitada, sem nenhuma estrutura, sozinha no Rio de Janeiro, dependendo de uma casa, de um lar para morar, de um prato de comida, que é uma expressão que nós usamos na Bahia, uma linguagem que nós usamos, porque eu não tinha para onde ir. Em partes, me sentindo rejeitada e abandonada. Então, aquela criança problemática se tornou certamente uma jovem, uma adulta muito problemática, e isso, eu sempre digo o seguinte, feridas na alma, eu aprendi muito sobre isso, ocasionam dores reprimidas, e isso distorce a nossa personalidade, isso mina a nossa identidade, e você se perde dentro de si, porque você está aprisionado em suas dores, dores que até você desconhece. Então, essa foi a Jaciane adulta. E aí eu cheguei numa fase adulta, já com 24 anos, grávida da minha filha, numa enorme problemática. Foi quando eu tive um encontro com Deus, mas o processo de cura demorou. E aí, quando eu comecei a servir ao Senhor, demorou alguns anos, eu resisti muito à cura, para perdoar os meus familiares, para perdoar os homens que passaram na minha vida amorosa, que me traíram, que me trocaram por outras mulheres, as amigas que não me deram a mão, não me estenderam a mão, alguns familiares que naquele momento me ignoravam. Eu era sozinha, eu era a excluída, de certa forma. E aí tudo não ia bem. E interessante que eu era tão ferida que o primeiro trabalho que Deus começou na minha vida, e eu vou falar de Deus porque foi assim que começou o meu processo de cura, foi através da palavra de Deus. Aquela palavra, com o passar dos anos, foi germinando um entendimento e reflexões que eu necessitava daquela cura, que a traumatizada, a deprimida, a depressiva, com valores distorcidos, se sentindo um nada, uma zero à esquerda, uma fracassada. Essa pessoa era eu. Então, foi um processo ali para eu identificar dores. E depois de alguns anos servindo ao Senhor, falei, nossa, eu já estava ministrando a palavra lá como obreira, né? A missionária veio depois de alguns anos, são 17 anos. Eu entendi que eu estava no altar, sim, eu estava ministrando, mas eu não tinha cessado o bálsamo de cura. Eu passei algumas questões difíceis na minha vida que eu percebi, que embora eu já estivesse no altar, começando a tratar de almas, eu ainda não tinha recebido a totalidade do bálsamo de cura, que é o bálsamo de Gileade, conhecido na palavra, que cura as feridas da alma. E como isso surgiu? Numa ministração. Toda pessoa ferida, fere. Deus me deu esse tema. Toda vez que eu vou ministrar a palavra, eu palestro, faço conferências, ministro em várias igrejas, são várias parcerias ao longo desses anos. Eu não sonhava, gente, em ser escritora. Nunca passou na minha cabeça. Eu não me sentia capaz. Eu tinha os rascunhos que eu fazia das minhas ministrações, lá fazia a próprio punho e ficavam guardados. Eu usava como um rascunho meu. E quando eu estava estudando a palavra, eu tinha um evento de mulheres,
há aproximadamente 6 ou 7 anos atrás. E aí era mais uma agenda, que eu estava começando o meu ministério. E aí Deus me deu esse tema. No momento, o tema era livre, era sobre cura, mas eu não tinha... Eu podia falar sobre qualquer tema dentro da área de cura. E Deus me revelou, estudando a palavra, na madrugada, o tema, toda pessoa ferida fere. E através da palavra, a base que eu usei foi Hebreus 12, 14 e 15, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. E eu comecei a estudar para ministrar às pessoas, porque até então a ficha completa, que eu ainda estava ferida, não tinha caído. Eu já fazia a obra, aparentemente algumas questões mais tranquilas eu já tinha resolvido. Então você está ali um tempinho na caminhada, você fala, não, já estou curada, estou de boa, já estou curado. E quando eu comecei a estudar na profundidade, veio a revelação da palavra, Deus falou para mim, é para você essa palavra. Eita. E nesse momento, mudou tudo. Uma coisa é você estar estudando para dar uma palestra, que você já se sente bem resolvido. E aí Deus foi trazendo a profundidade das reflexões que eu necessitava. Ele revelou todo um estudo sobre esse tema, com bases bíblicas, e tudo se enquadrava em mim. Eu era traumatizada, com comportamento distorcido, a que vivia em autodefesa, a que se autossabotava, a que achava que já tinha perdoado, mas raízes de amargura ainda me aprisionavam a minha alma. E eu já tinha feito alguns seminários de cura, eu já tinha lido muitos livros, eu sempre gostei de ler, mas nunca eu tinha conseguido chegar a uma reflexão, a uma autoanálise, essa é a palavra, de que, olha, esse negócio é para mim. É aquela linguagem popular. Deu ruim para mim? Então, o negócio... tipo, você está dizendo que Deus Sim. te trouxe à tona para falar, olha... Através de uma autoanálise. Para você continuar com esse ministério que eu te dei, Isso. primeiro você tem que voltar lá atrás. Exatamente. Ou seja, não pode falar de cura se você não está curada. É. Mesmo achando que já estava tudo bem. Eu imagino, Júlio, que 30%, 35% eu já tinha resolvido algumas questões. Mas tinha ainda, certamente, 55%, 60%, um pouquinho mais, que não tinha o mais grave, o que era mais problemático, o que doía mais. Foi para debaixo do tapete ou não? Que vinha desde a infância. Você botou na caixinha lá estava atrás? No inconsciente. Eu tirei do meu consciente e negligenciei. Eu joguei para o inconsciente, sem saber que eu estava fazendo isso. E fui seguindo a vida. Porque eu quero até já abrir um parênteses aqui muito interessante, porque tem a ver com isso. Toda pessoa ferida fere. Eu sempre digo o seguinte, nós não ferimos porque somos os vilões. Eu aprendi muito sobre isso. A primeira a ser contemplada através desse aprendizado fui eu. Nós ferimos involuntariamente. É inconsciente, é involuntário. Você age na autodefesa, você fere, você reage de tal maneira, porque a sua identidade está transtornada por um trauma, por uma dor, por uma problemática, por um conflito infeccionado aí dentro, talvez que seja da sua infância, e você não faz ideia que precisa trazer para fora para ser tratado, tem que resgatar lá de trás, e outras questões que nós já até temos por verdade, mas colocamos ali no cantinho, achando que o tempo vai curar. Então, na verdade, eu até coloquei no subtítulo aqui, ó, a cura interior é uma questão de autoconhecimento, você com a sua verdade, com a autoanálise, e decisão. Depois que você descobre, caramba, isso aí é para mim. E naquele momento, estudando a mensagem, eu não imaginava que isso fosse se tornar um livro, tá? Como eu disse, eu não sabia que seria escritora. Imagina a menina sem estudo, que chega no Rio de Janeiro, sozinha, sem família, de uma vida miserável, financeiramente falando, a nível familiar, sem nenhuma estrutura. E essa pessoa chega para trabalhar em casa de família. A última coisa que eu projetaria é que um dia eu seria uma escritora. Assim como era bem difícil acreditar que eu seria uma gestora hospitalar. Eu trabalho na área hospitalar há quase 20 anos. Eu comecei em hospitais arrumando cama. Só abrindo um parênteses aqui. E hoje eu sou muito respeitada na área. São quase 20 anos. Então,
assim como eu não tinha dimensão na minha vida profissional, jamais imaginaria que essa menina, que teve uma base de estudo tão ruim, tão difícil, com anos sem estudar, teve que correr para fazer supletivo, isso e aquilo, e um dia está numa faculdade. E etc. E aí, mas voltando aqui para o tema, para a gente não se perder, que são muitos assuntos. E aqui, quando Deus me revelou, bum, deu um choque ali. E a partir daquele momento, não só naquele próximo sábado, todas as ministrações passaram a ser para mim. E o foco é toda pessoa ferida fere. Interessante. Aqui aborda várias questões, né? E uma dessas eu já falei, nós ferimos porque é inconsciente, é involuntário. E uma das questões aqui eu percebia, eu era uma péssima mãe, Júlio e Eliane, sem eu perceber. Eu trabalhava, sustentava, estava sempre ali correndo atrás, mas eu não conseguia desenvolver um relacionamento sadio, equilibrado com a minha filha, embora eu fosse a mãe provedora, fisicamente presente, aparentemente responsável, mas no que tange um relacionamento saudável entre mãe e filha, eu não conseguia desenvolver. Por quê? Porque eu tinha problemas com a minha mãe, problemas com os meus familiares, problemas que estavam dentro de mim e afetavam o quê? O meu relacionamento com a minha filha, mas não era só com a minha filha. Quando nós estamos feridos, inconscientemente, você não desenvolve relacionamentos saudáveis na área amorosa, no seu ciclo social, no seu trabalho, na igreja. Na igreja você é aquela pessoa que se fere por tudo. Se você for chamada a atenção, você fica chateado e pede para trocar de igreja. No trabalho, se o patrão te enquadrar, você vai detonar o patrão, vai mudar de trabalho. Você não suporta confronto, você não entende que é para o seu crescimento. Mas o problema não é o outro. Tem feridas ali dentro. E toda pessoa ferida fere, eu era essa pessoa que feria. Feria quem eu mais amava, inconscientemente. Mas porque como uma forma de defesa. De autodefesa. Porque a minha identidade, eu vou bater muito nessa tecla e vou reforçar isso, estava transtornada pelas minhas dores. Eu vou dar um exemplo que eu cito no meu livro, Toda Pessoa Ferida Fere. Imagina você... Casado? Casado. Casado, tem uma princesa linda ali, estou vendo uma aliança. Só perguntei de propósito, estou vendo uma aliança. Não, tem que ser assim, né? E então, você tem a sua esposa, você certamente é um marido carinhoso, eu imagino que seja. Com a gente aqui, você foi muito acolhedor, então eu imagino que eu vi o carinho seu com a sua filha, assim que eu cheguei no estúdio. Então, eu imagino que você seja um homem carinhoso, atencioso, dedicado. E imagina que, eu espero que nunca aconteça, Júlio, mas imagine aí que você não passe por isso, que você passe uma decepção familiar séria com um dos seus filhos. Tem mais de uma filha? Sim. Sim, com um dos seus filhos ou com a sua esposa, alguém que é muito próximo de você. E essa decepção, ela é tão grande que por mais que você olhe para frente e tente conviver com ela e diga para você mesmo que você superou, tem uma bactériazinha ali infeccionando a tua alma. Por quê? A nossa alma está ligada às nossas emoções e ao nosso psicológico. Ok? Sim. Então, o nosso eu é composto pelas nossas emoções e o nosso psicológico. Isso está ligado à nossa alma. Então, quando alguém está ferido, com problemas emocionais, depressivos, emoção, psicológico, é porque a alma já está ferida há muito tempo no plano espiritual. Há tanto tempo ela não recebe cura, não alcançou a cura, e agora as emoções e o psicológico e até mesmo o físico, através das doenças psicossomáticas, que é uma outra questão, podem ser afetados. Mas, enfim, voltando aqui. E aí você que era um cara dócil, um marido de uma forma formidável, amável, sofre essa decepção. E aí você quer continuar sendo o mesmo Júlio. Você quer seguir a vida como se você tivesse superado e na normalidade, mas tem uma ferida aí dentro. Você fala, não, o tempo, inconscientemente você diz para você, ou até consciente, o tempo vai curar. Mas com o tempo, o Júlio amável, prestativo, carinhoso, fiel, perseverante, começa a se tornar um cara grosseiro, começa a agir com grosseria, com estupidez, com negligência com a família, com irresponsabilidades. Passa a ser um cara que até então sempre foi muito família, nunca foi egoísta, passa a ser egoísta, etc, etc. Esse é o Júlio? Não. O Júlio é o primeiro cara que eu descrevi antes de ser ferido.
Mas o Júlio passou uma decepção, esse conflito, essa dor está aí dentro, por mais que ele diga que está tudo bem, que agora está transtornando silenciosamente o eu do Júlio. Você não é grosseiro, mas você vai agir como um grosseiro, porque você está ferido, é involuntário, é inconsciente. Você não é infiel, mas você vai começar a agir como um cara que age com infidelidade. Você não é um cara desonroso, mas você vai passar a ferir, a agir contra os seus próprios princípios, porque a sua personalidade, que está ligada à identidade, está sendo transtornado por essa dor. E aí você tem... Já viu quando alguém perde o controle, está muito ferido, vai lá, grita com alguém, fala coisas terríveis, depois bota a mão na cabeça e diz, essa pessoa não sou eu, o que foi que eu fiz? Por que eu falei assim? Não faz parte da minha essência, realmente, mas a ferida na alma, que está ligada às emoções e ao psicológico, e eu vou ser repetitiva com isso, para que o nosso ouvinte assimile quando eu falo de alma, grave isso aí com muito carinho. Foi transtornado, tem algo aí dentro. E aí você não vai conseguir ser o mesmo cara que confia, que se doa, que está sempre disposto a ajudar. Não é porque você não quer. É involuntário. Toda pessoa ferida, fere. Não porque ela quer, mas porque tem algo ali dentro. E quantas vezes nós negligenciamos que existe algo que precisa de cura? Quantas vezes nós dizemos, como eu fazia, não, já resolvi com a minha mãe, já resolvi com o pai da minha filha, já resolvi com fulano, com Beltrano, já perdoei. Mas, na verdade, um perdão libertador que me fizesse alcançar a totalidade do bálsamo de cura, eu não havia aceitado. Porque você tem que se abrir, você tem que tirar da caixinha a dor que está guardada, trazer o teu consciente. O que é o consciente? É a tua verdade. Ok? Para você poder receber cura. Então, a autoanálise é o início, e eu me identifiquei aqui, foi onde tudo começou com a ministração, que depois virou um livro, que é, né, é o processo aí, que eu falo daqui a instantes, eu falo sobre isso. Então, só que fazer duas perguntas em uma. Quando foi e como foi? Quando foi quando você estava escrevendo a ministração, o rascunho. Só que disso tudo que você falou, a pessoa que está assistindo vai falar assim, tá, tudo bem, mas aonde eu acho essa ajuda? Ok, vamos. Porque nós temos um tabu no meio cristão que jejua e ora que Deus cura. Lógico. Deus com certeza, cura, Deus faz isso é inquestionável. É inquestionável, não quero trazer à baila esse assunto. Mas nós temos profissionais capacitados para tal, que muito negligenciado, desacreditado por alguns líderes que falam, fazer análise não é de Deus. Eu escrevi sobre isso, é bem interessante. Como é que é isso? A análise e o cristão? Muito interessante. Bom, eu sou estudante de psicanálise. Em breve eu vou estar com o meu consultório. São quase 3 anos estudando, como eu havia dito. Eu já fui extremamente religiosa. E eu falo de uma religiosa, que era uma religiosa que não aceitava a terapia. Uma religiosa que não aceitava esse tipo de ajuda profissional. E eu era aquela pessoa que estava subindo um monte, nesse período aqui, né, onde o tema Toda Pessoa Ferida Fere chegou, através de uma ministração, que eu comecei a ser tratada, a me conscientizar da minha deficiência. É claro que eu continuei subindo um monte, fazendo jejum e buscando, mas chegou um dado momento que o próprio Deus, em particular, me direcionou a procurar uma profissional. Lá atrás, eu já tinha feito terapia com uma psicóloga e tratei algumas questões de traumas de relacionamentos amorosos. Isso com quantos anos? Uns 3 anos antes desse tema surgir. Tá. Mesmo não concordando na totalidade, mesmo meio contrariada, eu ia escondidinho lá da igreja que eu frequentava, porque a igreja não aceitava, porque assim, uma colega falava muito, que essa terapeuta é muito boa. E realmente me ajudou em muitas questões e abriu um pouquinho a minha mente, mas eu ainda tinha uma resistência até que uns 2, 3 anos depois, não sou muito boa com o tempo,
quando veio esse momento aqui, eu vi que eu precisava de mais ajuda. Mais oração, mais subida de monte, mais busca da palavra, mais entrega, mas acima de tudo também, ou melhor, acima de tudo, Deus. Mas para somar, corrigindo, reformulando, eu precisava de, novamente, um terapeuta. Eu voltei para o psicólogo. Ok? Eu já fiz uns 3 momentos de terapia na minha vida. 2 vezes com psicólogos, mudei meu pensamento, tanto que eu estudo hoje sobre isso, para ser uma terapeuta, uma psicanalista. Eu vou atuar em consultório, vou fazer muitas especializações, quero chegar ao doutorado, tem muita coisa para acontecer, a gente tem que estudar, né, se qualificar. E fiz também, recentemente, venho fazendo, na verdade, como psicanalista. E como isso ajuda? Tudo bem que Deus falou comigo, Deus me mostrou através da palavra, a luz da Bíblia é tudo, é fantástico. Mas se há profissionais competentes, e eu escolho pessoas que sejam da mesma fé, porque é uma escolha minha, que compartilhem da mesma fé que eu, que sejam evangélicos. Não estou dizendo que outros profissionais de qualquer outro crédulo não sejam nota 10 no que eles fazem. Nós temos excelentes profissionais, independente do crédulo religioso, ok? Sim. É uma escolha minha, porque eu fico mais à vontade quando eu falo algumas questões de igreja, eu acho que a pessoa vai entender um pouco mais na terapia. Mas é muito importante a gente sair da caixinha do excesso da religiosidade que aprisiona. Algumas coisas são inquestionáveis, alguns valores em Cristo são indiscutíveis e precisam ser mantidos, mas a verdade é, quantos evangélicos, eu já acompanho pessoas ao longo desses anos em gabinetes, lares, atendimentos de apoio emocional, até antes de estudar a psicanálise e principalmente depois da psicanálise, por conta do meu ministério de cura, que tem quase 8 anos, quantos evangélicos, pastores, missionários, obreiros, diáconos estão doentes, estão com depressão, estão com síndromes, fobias, ansiedades, inúmeros males psicossomáticos. Por quê? Porque Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar. Deus cura, mas e ajuda? E o colocar para fora? Terapia, ou melhor, o falar é terapêutico. Vamos lá. Você fala para Deus, mas se você tem um profissional que vai te ajudar a encontrar aquilo que está infeccionado dentro de você e te ajudar a ressignificar aquilo que você precisa, o que é ressignificar? É entender de uma forma diferente, é ter um outro olhar sobre aquilo e reformular, reprogramar com muito esforço a nossa mente para que, poxa, a vida inteira eu fui ofendida porque eu era chamada disso aqui. Tinha esse apelido, mas eu entendi que esse apelido até que é bonito, e eu tenho que trabalhar agora a minha mente para gostar desse apelido, que até que ele é carinhoso, mas a vida inteira eu me sentia mal quando alguém me dava esse apelido, me chamava por esse apelido. É desde de um pequeno detalhe a uma coisa maior. Então, assim, gente, vamos abrir a nossa mente, não vamos deixar chegar no extremo do que a gente chama de depressão maior. Existem vários níveis de depressão. Vamos abrir a nossa mente para pedir ajuda, não só de um profissional. Aqui nós falamos de um profissional, mas buscar alguém de confiança, alguém que tenha também equilíbrio no aconselhamento, no apoio emocional. De repente você não tem o recurso para hoje pagar uma terapia, porque nem sempre a gente tem grana, ok? A gente tem que falar sobre isso, porque é muito fácil quem está assistindo pensar assim, poxa, tá me orientando a abrir a mente, mas quem vai pagar a minha terapia? Eu vou puxar Tá ficando polêmico, assunto. Tá ficando polêmico. Vou apagar o fogo com gasolina, aguenta aí. Oxe. Eu sou baiana, eu vou falar oxe. Por que nas igrejas não tem o terapeuta em gabinete para atender as suas ovelhas? Então, eu sou muito sortuda, né? Eu estou já há algum tempo na Assembleia de Deus, vivendo em Cristo, santidade ao Senhor, que fica em Éden, São João de Meriti. E na minha igreja, ali, nós temos essa visão. Inclusive, a minha pastora, presidente, está cursando psicanálise. Né? E super me apoia, entre outros irmãos. Inclusive, os atendimentos que eu já faço de apoio emocional, que eu considero um estágio,
Não é só um gabinete, é um estágio. Vem tomando uma outra proporção que lá para aquelas pessoas ali, dentro de um certo número de pessoas, é claro, né, para a gente dar conta aí, nós não cobramos nada, acontece no espaço da igreja. Então, assim, isso vem sendo muito apoiado. Então, eu sou muito feliz de estar num lugar que já tem essa visão, que eu demorei a amadurecer sobre isso, eu demorei a sair da caixinha. Graças a Deus, eu venho mudando a minha mentalidade ao longo dos anos. E eu sou muito feliz que tenho pessoas à minha volta hoje, de um tempinho para cá, que têm a mesma percepção. Porque o ideal é isso. A igreja tem um espaço, vamos estimular as pessoas a estudarem. Se ninguém quer cursar ali uma psicologia, uma psicanálise clínica, vamos fazer parcerias, vamos trazer alguém de fora e usar o nosso espaço. Vamos tirar um dia na semana para o atendimento de terapia. Eu chamo de encontro de apoio emocional, porque para mim hoje é um estágio. Eles sabem disso, né? Mas, assim, e o olhar sobre isso, para abrir um espaço na agenda da igreja, na estrutura da igreja. E aí, se não tem a mente... Eu ajudo muitas igrejas, sabe, Júlio? São muitos anos, eu não falo isso por vaidade. Eu falo isso com alegria em relação ao que Deus tem feito na minha vida. E são muitas igrejas. E a maioria das igrejas, embora abram espaço para uma palestra de cura, para um seminário mais rápido de 3, 4 horinhas de cura, às vezes faz um encontro, faz um retiro sobre cura, mas não entende que precisa ter continuidade. Porque tem muitos pastores, eu cheguei a falar isso com ela. Pastor cuida da ovelha, mas quem cuida do pastor? Sim, sim. Então, tem pastores... Hoje, nós estamos vendo pastores bastante jovens. Sim. Então, já tem uma mentalidade um pouco mais tranquila em relação... Mais atual, mais né? atual, de Sim. usar o espiritual Sim. e o clínico. Ok. Pô, vamos fazer essa fusão que... Encontrar um equilíbrio Vamos aqui, encontrar né? um equilíbrio aqui. Que é o ideal. Porque nem né? tudo, porque fala assim, a missionária, o pastor está com depressão. Deve estar em pecado. Não está jejuando, Excelente, não. excelente. Não. A carga que o ministério pastoral requer é muita coisa. E não só isso. Então, quando ele faz um gabinete, que ele ouve o problema do irmão ali, aquilo está no ombro dele. Aí ele tá lá com outro. Aí fala, caramba, como é que eu vou resolver o problema dessa ovelha aqui? Porque todo mundo leva o seu problema pro pastor. Você é o líder? Vem cá, filho. Eu fico assim imaginando. mesmo. Por isso que Moisés ficou bolado, rapaz. Ele teve hora que ele não aguentou. Por isso que Moisés não aguentou. Moisés precisava lá de um terapeuta. Já deu uma O negócio polêmica estava nesse complicado. ponto. O negócio tá vendo aí, ó? Deu uma polêmica, né? Ele gosta de um debate. Tem que mudar. Ele gosta de um debate, Júlio. Então, eu acho que tem que trazer mais esses assuntos para desmistificar. Sim. De falar, cara, não, terapia não é esse bicho de 7 cabeças. Não é. Nós precisamos, porque eu sou tricotômico, né? Sim. Eu sou tricotômico. Então, vamos pegar só um desse aí, que é a alma. É corpo, alma e espírito, né? Isso aí, corpo, alma e espírito. Pegando um desse aí, que é a alma. Que é o nosso foco aqui, falando Que é de o cura foco, interior. isso, Sim. Né? Cura interior e no mundo espiritual, aonde o inimigo mais atua. Sim. Que é na emoções, alma, que é nas psicológico. emoções. Ok. Por quê? Por que você acha que... Agora eu vou te perguntar, que o negócio tá entrevistado, ficando... tá Você, Não, você também. você... Eu quero falar, olha só, que tá olha tão só. Então interessante que eu vou perguntar. Quero ouvir mais. Porque isso é uma coisa muito interessante. Eu faço questão de perguntar. Por que as emoções e o psicológico, ou seja, a alma, são tão bombardeados? Não é à toa que a depressão é a doença do século. Sim. Fundo psicológico e emocional. O que você acha, Júlio? E depois, Eliane. Primeiras damas. Olha só, Olha passou só. o bastão. ó, Passando ó. pra mim, né? Passou Vai. pra mim. O que você acha? Poxa, Júlio, você, né? Você não queria falar? Pois é. Então, pastora, eu tô assim com uma palavrinha-chave aqui, antes de te responder, que é uma palavra que a pastora falou aqui, que é conscientização, né?
A gente, estudante de psicanálise, a gente estuda muito o inconsciente. Mas o que falta nas igrejas, eu penso assim, é conscientizar que o ser humano ele está precisando. Como a gente está, a pergunta foi sobre alma, espírito, né? Porque às vezes só quer tratar da alma, vamos orar, vamos expulsar, mas não é só a alma, nós somos um corpo e precisamos dessa ajuda, desse alimento, dessa diretriz, né? O que acontece? As igrejas hoje têm falhado, têm pecado, porque falta conscientização. Eu não sei se eu estou respondendo a pergunta ou se eu estou saindo dela. Mas falta uma conscientização, né? Sobre o cuidado que esse indivíduo, essa pessoa precisa ter consigo. Isso. E a pastora também falou uma coisa, assim, que a gente só pode falar de dor quem já passou, quem já vivenciou aquela dor. Só pode falar do luto quem sofreu aquele luto, né? E hoje em dia, o que está acontecendo nas igrejas? A pessoa tem que entender, você fala assim, a igreja é lugar dos sãos, só vai o salvo. A igreja é o lugar de doentes. As pessoas estão doentes, as pessoas estão precisando. Isso está na palavra, né? E é ali que elas... Né, Jesus veio para quem? Para os enfermos, para os doentes, para os enfermos, para os pecadores. Precisa de médicos sãos? E elas estão ali precisando. Então, às vezes, eu vejo assim, eu vou usar uma palavra, assim, a minha linguagem, né? Os irmãos sentadinhos, igual aquele passarinho com a boquinha aberta, esperando, né, aquele alimento que ele possa sair dali e vamos dizer assim, gerar aquele fruto, ter retorno de tudo que ele aprendeu. Só que, às vezes, saem frustrados, sabe? Eles saem frustrados porque não recebem esse alimento. Não tem aquela consciência assim de estar, como eu posso se autoanalisando, verbalizar, né? Isso. Priorizando. Mas sabe por que que precisa isso não de acontece? cura. Priorizando. Sabe por que isso não acontece? Você cancelado, que eu vou falar agora. Dos anos 99, 2000 para cá, havia uma coisa chamada teologia da prosperidade. Isso é bem preocupante, inclusive. Então, hoje, nas igrejas, infelizmente, as pessoas vão lá para serem massageadas seus egos. Tá? Hoje em dia, culto, eu vou lá receber de Deus. Eu não vou lá doar para Deus. Sim. Eu não vou lá cultuar a Deus. Eu vou lá para receber a palavra que meu carro vai ser trocado. Eu vou lá para receber a palavra que tudo vai ficar bem. Tudo vai se dar bom, tá legal, vai na fé. O que é legal, mas não pode ser só isso. Tá? Só que alimento não é só isso. Não. Hoje em dia, em algumas igrejas, que a maioria das igrejas, ninguém fala mais. Fala, se você continuar nesse pecado aí, meu irmão, você vai pro inferno, tá? Exatamente. Não tem mais isso. Até porque se você usar de uma linguagem muito drástica, como há 17 anos atrás, que eu era de igrejas muito rígidas, porque depois que eu saí da Cristã Maranata, eu fui para a igreja, né? Transitei em algumas igrejas e uma delas era muito rígida. E era o seguinte, falava mesmo, botava o dedo na minha cara e dizia, você vai para o inferno, tu para com isso aí. Poderia ter um exagero naquilo ali, ou melhor, um exagero na forma que se falava, sim, que eles diziam e usavam, mas impactava. Uhum. E não era tido como uma ofensa. E as pessoas não saíam, nós tínhamos uma outra maturidade, um outro entendimento. Hoje não melhorou, embora algumas coisas até melhoraram, a respeito disso piorou. Porque se você falar mais drasticamente com um membro, se você enquadrá-lo, ou ele pode gerar um processo, tá? Por exposição, enfim, por assédio, ou ele simplesmente sai da igreja e nunca mais aparece porque ele não quer ser tratado desse jeito e, enfim, ele acha que você está jogando contra ele. Não estou dizendo que seja uma forma certa de se falar. Sim. Eu estou dizendo que a percepção das pessoas, a tolerância e o entendimento mudou muito. Exatamente isso. Tem que chegar ali e ouvir o que é conveniente. Mas tem que chegar ali então, assim... Mas isso aí é uma outra polêmica que vai dar um outro debate, né? Que vai dar um outro Agora, vocês não me responderam. Por que a alma é tão bombardeada?
Então, eu tenho a visão de alma, né? A nossa psique, o nosso centro de emoções. Sim. Sim. Então, a partir do momento que o inimigo controla esse teu centro de emoções, ele faz o que ele quiser com você. Ah lá, tá vendo? Ela falou com todo mundo, deu bom dia a todo mundo, olhou para todo mundo, mas para você ela não falou, porque ela não gosta de você. Aí pronto, você já se fechou e você já é contra ela. Isso eu estou falando no mundo espiritual da coisa. Sim. Tá? A alma, eu vejo como uma coisa tão importante que a maioria das batalhas, ao meu ver, são na alma. O espírito é de Deus. Você fortalece teu espírito, a carne é isso aqui, acabou. Exatamente. Mas a alma, ela é o centro das emoções. Se você conseguir controlar o teu pensamento, a tua estrutura emocional, você é capaz de fazer qualquer coisa. Mas se a tua alma, a tua psique estiver abalada, qualquer seta, qualquer palavra te derruba. Certamente. Sim. Certamente. Então, para acontecer esse fortalecimento, em Efésios, o que ele diz? Bota o capacete. Sim. Sim. Bota o capacete. Sim. Proteja a sua mente, proteja a sua alma. Sim. Para você poder combater o bom combate. A Bíblia também diz, entre todas as coisas que deve guarda o seu coração. Coração fala de emoções, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, guarda também o teu emocional. Isso aí. E complementando, é tudo isso. Foi pegadinha, tá? Vocês que provocaram. E ele falou melhor. Complementando, é importante fechar isso aqui, porque faz parte da primeira pergunta que você fez aqui. Tem tudo a ver. A gente deu uma voltinha, mas não saiu aqui. Como esse primeiro livro, Toda Pessoa Ferida Fere, surgiu? E uma das coisas que Deus me conscientizou através da palavra, da revelação da palavra, do ressignificar a minha mente para que eu buscasse ajuda em Cristo Jesus e também com um profissional e me dedicasse a partir dali para a minha cura, foi: o que Deus revelou para mim? Filha, o que os meus filhos buscam? A salvação. Sim. Mas a salvação está garantida, beleza. Mas e a morada celestial? Essa morada está garantida? Não, ela vai ser tomada à força. E aí? Quem vai nos representar na Canaã celestial? Quem vai nos representar no céu? A nossa alma. A alma, ela terá vida eterna. Então, a alma, se o Senhor... Ih, rapaz, olha aí. Olha só. E para mim está vindo Olha aí. Deixa eu só complementar, porque isso é muito forte. Muito forte. E isso batia com tudo que eu vinha estudando. Não é só revelação da palavra. Eu passei por um estudo pesado da área de cura também. Muitas leituras complementares. Então, a gente está falando de um contexto que não dá para a gente descrever aqui. Vamos lá. Se o Senhor voltar para a minha vida e para a tua hoje, se Ele voltou para nós vamos morrer fisicamente. Esse corpo físico, que é transitório, que é temporário, ele vai ser sepultado, queimado, enfim. Beleza. O fôlego de vida, o espírito, volta para Deus, que é o próprio espírito. Volta para Deus, o espírito volta para Deus. E o que a Bíblia fala? Que se não for o momento do arrebatamento, Jesus não veio na nuvem de glória ainda, ele só voltou para mim. Deus recolheu a minha vida, não houve um arrebatamento, isso é uma outra história. Não houve arrebatamento, a trombeta não é nada disso. Mas eu morri hoje. Para você. A vida seguiu. A minha alma dormirá. A Bíblia diz o quê? Quando numa nuvem de glória ele vier, Jesus vier, a trombeta soar, numa nuvem de glória ele vier, primeiro subirão os que dormem. A minha alma, que dormiu, que descansou, agora num corpo transfigurado e espiritual, ela se apresentará diante do Pai. Em algum dado momento, abrirá-se o livro da vida, haverá um juízo e tal. E qual será a sentença para uma alma ferida? A alma terá vida eterna. E o Senhor soa isso no meu ministério, através de estudos, revelação, intimidade com Ele, para onde uma alma ferida irá. Então, se o inimigo bombardeia as tuas emoções, além de te desequilibrar, transtornar a sua identidade,
ele desequilibra você. Além disso tudo, ele quer que, depois que a gente morre fisicamente, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Não dá mais para... porque... Não, perdoou, é hoje. Meu irmão, é hoje. Basta Amanhã homem. você não sabe se vai estar aqui. Cabe ao homem morrer uma única vez. E aí, essa alma no corpo transfigurado e espiritual, ela terá vida eterna. E nós somos a criação de Deus, os filhos de Deus. É claro que ele projetou a morada celestial para os seus filhos. Deus não quer que nenhum dos seus filhos amados, que somos todos nós, vá para o inferno com Satanás, que foi feito, o inferno foi feito para Satanás e seus anjos caídos, seus demônios, mas Satanás quer corromper o quê? A alma. Ele te detona, ele te deprime, você não perdoa, você descumpre a palavra, você é amargurado de alma, você está na igreja há 20 anos, é pastor, é missionário, mas você é um amargurado, meu irmão. A sua alma, será que ela terá aprovação para passar a eternidade na morada celestial? Não. Então, o que mais importa de tudo, e Deus fala muito isso para mim, é a alma. Por isso que as emoções e o psicológico são constantemente bombardeados e todas essas síndromes e pânicos e depressão e fobia e ansiedade e se mutila e se corta e isso e aquilo, que tem fundo emocional e psicológico, que vem oriundo da alma. Por isso que esse boom aí. Por quê? Morri hoje, morri amargurada, não perdoei minha mãe, não perdoei fulano, sou uma pessoa amargurada, não tenho a minha identidade curada, não consegui me ressignificar. Será que eu vou ser aprovada? Para passar a eternidade? Então, assim, eu sei que isso é polêmico, mas eu estou falando do que eu estudo, da minha percepção, eu estou falando das minhas experiências com Deus, né? Claro que existem várias outras... controvérsias, visões, etc. Mas assim, como a gente está falando do que Deus tem feito através do meu ministério, e assim surgiu não só a pregação daquele final de semana, mas um trabalho no meu interior, e depois de alguns meses Deus falou que era para eu escrever um livro. E eu não me sentia capaz, porque eu era muito ferida, eu não me sentia capaz, eu me sentia a menor da casa, a incapaz, a frustrada, a fracassada, embora em algumas outras áreas eu até estivesse caminhando. E aí, 2 anos eu resisti a Deus mandando eu escrever. E um dia ele falou para mim, na minha intimidade com ele, na madrugada, o nome do livro é Toda Pessoa Ferida Fere. Aquela pregação, que eu venho trabalhando com você até hoje, te curando. A cura interior é uma questão de autoconhecimento e decisão. Escreve, coloque em prática tudo que eu venho te ensinando, não só com terapia, mas na palavra, no trabalho missionário, ali eu era uma missionária. E aí eu tive que vencer meus medos, inseguranças, barreiras, inúmeras barreiras, bloqueios. Depois de dar desculpa para Deus, de resistir por mais de 2 anos, eu escrevi. E o livro foi lançado em 2019. E muitos testemunhos de cura, porque Deus falou, aonde a sua voz não chegar. Quando Deus tem um projeto com um homem e uma mulher, se você crê, tudo é possível que crê. Se cumpre. Ele falou, aonde a tua voz não chegar, os livros chegarão e milagres de cura, alma, corpo e espírito, principalmente a alma, procederão dele, dos livros. E não escreverá um, mas escreverá vários. A menina da roça, do interior, a excluída, a sem estudo, a sozinha. Deus me fez ressignificar com esse livro sobre cura. Eu não sou a coitada, eu não sou a vítima, eu não sou a frustrada. Eu até estive nessa posição por algum tempo, mas eu venho reencontrando ao longo desses anos, né, a minha identidade, a minha essência através do bálsamo de cura. E tudo que Deus faz estou fazendo por você, filha. Agora vai lá e ajuda quem precisa. A pessoa entender a diferença do ser e o estar, né? Então assim, aquele exemplo que eu te dei. Você se torna alguém que na verdade não é você. Isso aí. Mas você precisa fazer o caminho de volta. Mas esse caminho de volta tem que ser trilhado com cura, com libertação. Com ajuda. Com ajuda, com todos os tipos de ajuda, não só terapêutico, mas senta com alguém para tomar um café, coloca para fora, pede ajuda. A Bíblia diz que aonde a confissão, a remissão de pecados. E Deus falou para mim, não só remissão de pecados na revelação da palavra, mas aonde a confissão, também a cura. O bálsamo de cura chega mais rápido. Então, assim, quando você traz... A pastora Joyce Maia, no livro, se eu não me engano, se não me falha a memória, Administre
as suas emoções, ela falou algo muito, ela escreveu algo muito interessante, que às vezes ela pontua em algumas das suas palestras, a pastora Joyce Meyer, a psicóloga, né? E ela disse, tudo que você traz à luz perde poder sobre você. Trazendo aqui para o Ministério de Cura, o que você coloca para fora, você tem como tratar, ressignificar, dar um novo sentido. E assim o bálsamo de cura pela fé para os que creem alcança a tua alma, através também de todos os mecanismos de ajuda que você tem em volta. E aí, muito interessante, eu lancei em 2019, no começo, já estou na 2ª edição, e quantos testemunhos de cura? Vai para vários estados, eu lancei em 4 estados. Legal. Muitos testemunhos, pessoas deprimidas que se mutilavam, tentavam contra a sua própria vida, com uma vida arruinada, trancadas dentro de uma casa, do seu mundo depressivo, e através da leitura à luz da Bíblia, mas também com muitas vivências agregadoras. Todas as histórias que estão aqui são fatos reais, que eu acompanhei. Claro que eu uso nomes fictícios. Sim. E trago à luz da Bíblia, e as pessoas são curadas, porque Deus derramou uma unção, que não é da Jaciane. Jaciane é só uma pessoa disponível a Deus, e tenho fé. Então, é um ministério, é um trabalho, eu creio que não só nas palestras, aconselhamentos e ministrações, Deus vem trabalhando. E a psicanálise é isso, é para me ajudar no meu ministério de cura, para que eu possa ter mais ferramentas com a mente aberta, não perdendo os meus princípios e valores, em Cristo, mas que eu possa ter mais ferramentas, me qualificar, tem que estudar a vida inteira, que Deus me ajude, me dê saúde e graça, continue me capacitando para que eu possa agregar ao meu ministério e a cada um que eu conseguir ajudar. Né? Porque o intuito inicialmente, eu tenho minha profissão, não é ganhar dinheiro inicialmente. Sim. O que vier de grana, gente, grana é sempre bem-vinda. Quem concorda com isso? Faz bem, né? Faz bem. Mas bem, né? Psicanálise é para agregar inicialmente ao meu ministério de cura. Vai ter trabalho social, sim. Eu posso ganhar, que Deus me abençoar com a psicanálise, eu estou no lucro, porque Deus é maravilhoso. Mas são ferramentas de ajuda. E o meu testemunho, né, a minha irmã está aqui no estúdio me acompanhando, e quem me acompanha sabe que essa pessoa que está aqui é uma pessoa que, se não houvesse encontrado um caminho de cura, se aberto, só depende da gente. Se você não se abrir, ninguém vai poder fazer isso por você. Nem Deus vai invadir o teu coração para te curar. Você vai ter que dizer, Deus, tá doendo, essa punhalada nas costas tá forte demais, essa palavra que machuca tá doendo demais, eu tenho vontade de ir para cima, mas não posso, mas tá doendo demais. Eu tô enojada dessa pessoa, enojado. Eu não aguento olhar para a cara dessa pessoa, tá muito difícil. Mas eu quero ser curado, Senhor. Essa raiva, esse ódio, essa mágoa, essa tristeza, esse sentimento ruim que está aqui dentro, ele não pode ficar aqui dentro. E quando você confessa e pede ajuda e busca ajuda, você vai acessar o bálsamo de cura. Em questões terapêuticas, você vai ter apoio para ressignificar, para você tratar essa raiz do problema, para lá na frente não voltar te aprisionando, que são as raízes de amargura citadas em Hebreus 12 e 15. Que foi uma das bases aqui do meu primeiro livro, Toda Pessoa Ferida Fere. Né? Então, pastora, eu estou querendo perguntar sobre o segundo, mas agora a senhora respondeu com algo que, né, a senhora tinha perguntado para mim, eu tinha falado da conscientização, de a pessoa se conscientizar que ela precisa de Deus, né? Como a senhora falou aí. Você precisa gritar, você precisa pedir ajuda, você precisa falar. E esse falar é com Deus, porque muitas das vezes a pessoa, ela só pensa assim, o que prevalece é dela estar aqui, é o hoje, é agora, é da carne. Mas ela não está pensando na alma, ela não está pensando que tem um fim, que tem uma vida após essa vida e que ela precisa de voltar para Deus, entregar sua vida para Deus, para que Ele venha trazer todo esse esclarecimento, descortinar na sua vida e Ele ter bom êxito, né? Então, toda pessoa ferida fere, deu um leque para a gente, deu bastante assunto e ela acabou de responder tudo, fechou com chave de ouro esse livro. Posso só agregar algo que eu me lembrei que é muito importante? Você vê, são muitas questões, né? Mas eu preciso falar isso. Tem uma ministração minha, isso também faz parte do primeiro livro, em partes, né? Esse assunto que eu vou falar é bem rápido,
que se chama, o tema é, corrigindo, não silencie a sua dor. Sim. Eu ministrei muito sobre isso e um certo dia eu estava... de onde veio esse estudo, essa ministração, dentro aqui do que foi para o livro também, Toda Pessoa Ferida Fere. Eu estava no monte, 9 horas da manhã, Getsemane, Monte das Pedrinhas, em Belford Roxo, buscando pela minha vida. Bom, eu estava passando uma dificuldade e eu fui buscar pela minha vida. Subo 9 horas da manhã, Júlio, ninguém naquele monte, 9 horas da manhã, um dia de semana, todo mundo no trabalho. Eu estava passando um deserto, estava desempregada. E aí, naquele momento muito difícil, um problema familiar muito sério, fui para o monte. Crente faz isso, corre para ter... Apertou, deixa eu subir. Quando eu chego lá, não consigo só tinham 2 árvores apenas no monte, tinham capinado tudo, com mais sombra. Eu fiquei em uma, tinha uma única senhora no monte comigo, eu fui sozinha, mas ela já estava no monte, essa senhora, numa outra árvore, porque só tinha 2 sombras. Aquele sol já, verão, de 40 graus. Eu cheguei, estava muito mal para me concentrar, né, para buscar, etc e tal. Mas eu não conseguia me concentrar porque a oração dela, que ela chorava e gritava, era tão alta que eu podia ouvir tudo nitidamente, só tinha nós 2 ali. E ela dizia, Senhor, chorando em lágrimas, mata esse homem, eu não aguento mais. Senhor, ele me humilha todo dia. São anos que esse espinho está na minha carne. Ou o Senhor me mata, ou então o Senhor mata ele. Mas do jeito que está, eu não aguento mais. O Senhor promete para mim. Eu estou chateado contigo, gritando, chorando muito, desesperada, botando para fora. Eu não aguento mais. O Senhor falou há anos que ia fazer uma obra. Ele me humilha todo dia. Ele humilha meus filhos todos os dias. Eu não tenho mais prazer de voltar para minha casa, são anos vivendo isso, e o Senhor não vê, o Senhor não faz nada, eu estou chateada com ele, eu estou chateada com o Senhor, me mata ou mata ele, do jeito que está, não pode ficar. E eu não conseguia me concentrar. E quando eu pensei em olhar para a minha dor, Deus falou para mim o seguinte, você não está vendo, filha? Que eu te trouxe aqui para você entender que você não pode silenciar a tua dor, porque eu ainda tinha algumas dificuldades. E ninguém pode silenciar a sua dor, senão ela infecciona. A minha filha que está gritando ali já silencia por 15 anos essa dor. E hoje ela conseguiu botar para fora, sem mascarar, exatamente o que ela sente. Vai lá, ministra a cura, libera uma palavra sobre ela, eu também vou fazer na tua vida, e diz para ela não se constranger diante de mim, porque hoje ela acessa o bálsamo de cura, porque ela botou para fora a indignação dela em relação a tudo, como realmente ela precisava. Caramba. Porque a gente fica, aquela crente do saião, aquela senhora do cabelo branco, do cabelo branquinho, quantos anos ela guardou aquilo. E depois quando eu fui lá, me desculpa, Deus me perdoa. Eu falei, não, Deus manda te dizer que Deus já tinha palestrado comigo, para você não se constranger. Deus me fala que tem 15 anos que você passa as lágrimas dela descendo. E Deus mandou te dizer, hoje você vai acessar o bálsamo de cura, porque você deu o grito que a tua alma precisava, no silêncio de uma dor que você acabava retendo há anos, e hoje você consegue ser curada dos seus traumas, e ali ela foi botando mais coisas para fora. Então, quantos de nós adoecemos porque silenciamos a nossa dor? E o tempo não cura nada. Eu digo que o tempo, ele ameniza a nossa dor. O tempo, ele acaba suavizando a nossa dor, mas tem uma bactéria ali, tem um germe ali, que não recebeu um antibiótico potente. E ele vai voltar a qualquer momento, detonando as nossas emoções e transtornando a nossa identidade. Então, assim, não guarde. Busque ajuda. Coloque para fora. Converse. Se você é muito nervoso, nervosa, respira, inspira, não pira. Primeiro você vai digerir, vai se acalmar para não fazer besteira, para não perder a sua razão, mas não guarde isso por muito tempo. Quando você chega para alguém e fala, nossa, Eliane, tu me feriu muito, tu fez isso, e eu não esperava, eu estou extremamente decepcionada. Eliane, por favor, olha no meu olho e fala, por que você fez isso comigo? Eu estou indignada. De repente, o que você fez comigo, você não faz ideia que surtiu esse efeito em mim. Isso aí. Mas mesmo que você não mude a tua postura, não tenha consciência do mal que você me fez, mesmo que você continue agindo de forma errada, quem recebeu cura por não silenciar fui eu.
Puxa. Você é uma outra questão. Eu estou falando sobre a gente. O meu quarto livro, que eu comecei a escrever, estou na 12ª página, graças a Deus, ele fala sobre, o tema não é sobre o outro, é sobre mim. À luz da Bíblia, para nós nos autoavaliarmos, porque eu espero que o outro mude, eu espero que o outro perdoe, eu espero que o outro dê o primeiro passo, eu espero que o outro se reconcilie primeiro, mas não é sobre o outro. Eu tenho que prezar pelo bem-estar da minha alma, lembrando que ela estando bem, curada, saudável, eu vou ter saúde emocional, psicológica, física, e para aqueles que creem em Cristo Jesus, eu tenho grandes chances de ser aprovada, da minha alma ser aprovada para passar a eternidade ao lado do Pai. E esse é o quarto livro, mas nós vamos falar agora do segundo. O quarto está no forno. Vamos falar do segundo, que é a insatisfação que adoece vermelhinho, a alma. O vermelhinho. A gente quer saber, pastora, desse livro. O subtítulo é Como rejeitar a insatisfação que leva à murmuração e à ingratidão. E esse livro já foi numa outra fase da minha vida, eu lancei em 2021, também oriundos das minhas ministrações, do que Deus vem trabalhando comigo no meu ministério de cura. E eu percebi que eu estava em processo de cura. A cura ela acontece de forma gradativa, mas eu não havia sido curada, né? Eu encontrei isso na ajuda com terapia terapêutica, eu encontrei isso em Cristo Jesus, numa autoanálise. Eu já vinha sendo curada, sendo ministrada e trabalhada sobre perdão, sobre algumas questões, mas eu era muito murmuradora, muito queixosa. Eu era muito insatisfeita com a minha aparência. Eu sempre tive problema com obesidade a minha vida inteira, desde que eu era criança. Eu era muito insatisfeita com o meu cabelo. Eu era insatisfeita com o local que eu morava. Eu era insatisfeita com algumas questões quando não davam certo, com alguns comportamentos que eu mesma tinha. Então, assim, tudo, ou quase tudo, em muitos momentos era motivo de gerar em mim uma insatisfação. Mas eu nunca havia me autoanalisado que eu estava num ciclo de autossabotagem. Você primeiro fica insatisfeito, depois você começa a reclamar, a se queixar, que é a murmuração. E você não trata isso a tempo e depois você começa inconscientemente a agir com ingratidão. E isso, na verdade, é porque sua alma também está ferida. Então, quando eu me curo, quando eu me torno uma pessoa satisfeita, quando você tem satisfação, você enxerga tudo diferente. A seu respeito, a respeito das pessoas, a respeito da problemática de vida. Todo mundo tem problema na vida, gente. Todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo tem algo também bacana, que sofreu pra caramba, mas venceu para contar. Todo mundo tem um traumazinho lá que já passou, Deus já curou, tu já ressignificou ou não. Mas todo mundo tem. A questão é como você lidar com isso. Mas a insatisfação é o gatilho para ferir a tua alma. Porque a insatisfação te faz lembrar que você já fracassou muitas vezes, que você não está chegando em lugar nenhum, que está tudo ruim. O teu olhar se torna tóxico. O que você olha à sua volta, nada é bom. Se alguém fizer alguma coisa para te agradar, você não consegue ver nada bom. Nunca é suficiente. E, na verdade, olha muito interessante isso, o que está escrito aqui. A inveja, queixas e falta de gratidão nascem da insatisfação com quem somos. Quantas vezes nós estamos em vários cativeiros, aprisionados, feridos, sentimos involuntariamente uma inveja, nos queixamos, murmuramos, porque começou por uma insatisfação que eu não tratei. O meu olhar a respeito da minha vida, das pessoas, né, tem que mudar para que se torne mais... Eu tenho que focar nos pontos positivos para que isso traga satisfação no meu olhar, diante do meu ponto de vista. Isso vai me ajudar para que a minha alma não seja contaminada. Então, se eu fico menos insatisfeita, eu murmuro menos. Eu começo a adorar mais, a agradecer mais, a ser mais grata. Eu ia falar isso, a pessoa né? Insatisfeita, ela é uma pessoa ingrata, né? Ela se torna... Fica ingrata. É o ciclo de autossabotagem, eu explico sobre isso. Você fica girando nesse ciclo. Insatisfação, murmuração, porque você não trata e vai para a fase 2, que é a murmuração. E ingratidão. O que a palavra de Deus fala? Porque Deus se preocupa com a nossa alma, com as nossas emoções e com o nosso psicológico. Sim.
A palavra de Deus abomina a murmuração e a ingratidão. Por quê? Porque isso é tóxico para a alma. É sinal que tem alguma coisa ali que não está bem. Tem um conflito a ser solucionado dentro de nós. Tem algumas questões que precisam vir à luz. A nossa consciência, a nossa verdade. Eu falo que é o espelho da nossa verdade. Agora, a insatisfação ela pode ser plantada por alguém. Por que a minha pergunta? Todo ser humano, ele acaba querendo ser aceito. Água. Tem como por pegar favor. um pouquinho d'água para ela? Estou pedindo aqui. Obrigada. Porque aqui é chique, né? Obrigada, agradeço. Ela acaba sendo imposta pelo meio em que vivemos. Sim. Exemplo. Para você ser bem aceito, você tem que ter um bom carro. Exato. Então, para isso, você tem que ralar muito para poder ter um carro. Quando você vê que não tem essa condição de ter o carro apresentável para as pessoas, que não é nem para você, você se frustra. Certamente. Aí eu não sou incapaz, não sei o quê. Foi a insatisfação que contaminou. A insatisfação, isso aí. A alma. Aí a alma, e desse gatilho pode vir várias e várias Exatamente. e várias e várias traumas, várias Excelente. e várias coisas que depois para tratar tudo isso demanda tempo. A minha pergunta é: como a pessoa pode se blindar desses ataques, direto, intencional ou não, para não deixar a sua alma adoecer com essa insatisfação? Excelente pergunta. Inclusive, tem abordagem sobre isso no Tem? livro. Gente, não li o livro não, tá? Até parece que ele já leu, gente. Olha só, Não li, excelente. não li, Mas não. vamos lá. Excelente pergunta. Acontece que eu falei que alguém ferido por inúmeras questões tem problema com a sua identidade. Afeta a personalidade, afeta a identidade. Muitas vezes não sabe quem é, não sabe para onde vai. Ok? Está perdido dentro de si. Essa pessoa, ela facilmente é manipulável. Sim. Olha só. A tentar se adaptar aos padrões que estão à volta dela. Todo mundo está alisando o cabelo, eu vou alisar também. Todo mundo troca o carro em janeiro ou fevereiro, troca de carro, tem que estar com um carro mais novo, eu também, no meu meio. Poxa, todo mundo no meu trabalho está sendo promovido. Eu também, todo ano, tenho que ser promovido. Constantemente. Todo mundo viajou. Todo mundo conhece Gramado? Eu não conheço Gramado? Epa! É um padrão. Pessoas bem-sucedidas vão ver o Natal Luz. Opa! Vão para Beto Carreiro, vão para Disney. Poxa, na minha igreja é bem-sucedido quem é convidado para ministrar aos domingos. Eu tenho que manipular, porque eu preciso me enquadrar nesse padrão. Inconscientemente tenta manipular. Porque alguém com distúrbios de identidade, e eu falo por transtornos emocionais, ok? Não psicológicos. Feridas na alma. Essa pessoa, ela tem que se sentir aceito. E então ela é tendenciosa a querer estar vivendo inconscientemente, tentar se adaptar aos mesmos padrões das pessoas à sua volta. Só que ela é uma pessoa com uma condição de vida, uma pessoa diferente. Não é porque a Jaciane se tornou escritora que você tem perfil que ele tem, que ela tem. Talvez sim. Sim. Mas cada um tem uma pegada diferente, um perfil diferente, uma história diferente. Jaciane talvez consiga trocar de carro e ele não, ele consegue e eu não. São condições financeiras diferentes. E aí o que acontece? Da onde vem a insatisfação? Uma autocobrança de se enquadrar nos padrões de belezas, padrões socioeconômicos, etc., padrões religiosos, etc., familiares. Se a minha família não demonstrar ser parecido com a família da propaganda lá da margarina, poxa vida, não tá legal. E aí essa pessoa começa a se cobrar a olhar para si no espelho da sua verdade e ela começa a enxergar uma imagem distorcida e falar, nossa, então a minha vida é muito fracassada. Essa porcaria de sofá que eu não troco, essa porcaria de carro caindo aos pedaços que eu não troco, eu estou sempre engordando, estou horrível, não faço nenhum procedimento estético, esse marido imprestável, essa esposa imprestável que não faz isso, não faz aquilo, como os outros
as outras famílias eu vejo fazendo, os outros casais. E essa pessoa começa a se cobrar e essa insatisfação entra. Porque ela tentou, ela não sabe quem é, não sabe para onde vai. Ela não tem identidade. Ela não tem identidade, porque ela está ferida por inúmeras questões. E a insatisfação foi o gatilho que a levou a ficar mais ferida. E ela vai começar a se cobrar, às vezes ela tenta se enquadrar, pega um empréstimo, troca de carro, enrola a vida inteira, faz uma viagem, posta para todo mundo ver que é o mundo perfeito. Mas, na verdade, ela está deprimida dentro de si, porque ela sabe que aquilo é algo momentâneo, que ela está forçando a barra, não é a verdade do que ela pode, do que dá para ela, e não é talvez nem o que ela queira, mas ela não sabe quem ela é. E essa pessoa fica tão insatisfeita que quando ela não consegue pegar um empréstimo, ela não consegue chegar perto desses padrões que ela mesma está se cobrando, ela começa a ficar agindo com murmuração. Uma pessoa murmuradora é uma pessoa queixosa. Você fala, nossa, sábado eu quero ir para a praia com esse solão aí. Não viu a previsão do tempo, não? Você não está vendo que vai chover? Isso não adianta ir um dia depois, não, que a maré sobe, a água não dá para entrar. Para que você vai? Monta uma piscininha lá no seu quintal, você não tem quintal? Porque aí você não corre risco na rua. Ei, lá vai essa pessoa... Então, assim, é uma pessoa que começa a deixar de ser otimista, porque a insatisfação já contaminou. Ela se torna alguém que age com atitudes negativas e tóxicas inconscientemente, porque a insatisfação contaminou. E ela começa a murmurar, a reclamar de tudo. Marido, troca esse sofá, seu imprestável. Essa geladeira está caindo aos pedaços. E esse filho que é burro, ignorante, que não passa de ano, só me dá trabalho. E esse pastor, que todo domingo esse pastor com a mesma palavra, essa irmã todo dia pregando errado, nada presta aos olhos dela, nem ela mesma. Porque a insatisfação contaminou e ela está reclamando, ela não trata isso a tempo e vai para o estágio 3, da ingratidão. E aí é terrível. Porque você pode dar um buquê de flores para uma pessoa ingrata, levar para Disney. Ela vai continuar reclamando e não tendo a mínima consciência que você agiu de boa fé, de bom grado, para abençoá-la, para ajudá-la, para agradá-la, para fazê-la feliz. Ela não tem a mínima noção, ainda acha que você fez mais que a sua obrigação e que você poderia ter feito um pouquinho mais, porque ela não tem mais esse filtro. Ela já se queixa tanto que quando acontece algo extraordinário, ela já está contaminada pelo estágio 3 da ingratidão. E olhando para o lado... Aí tudo bem, está com vários conflitos, várias problemáticas emocionais, é uma pessoa já com várias dores interiores e no plano espiritual, levando para um outro lado. Dá problema, a vida fica travada. É aquele crente que está na igreja, agora eu vou puxar, há 20 anos e nada muda. O problema é do pastor, o problema é de quem pregou, o problema é do grupo de louvor, o problema é de todo mundo ali que está sem visão, o problema nunca é dele, mas na verdade o problema é dele. Ele se auto-engana, talvez sem ter consciência disso. Então ele fala, vou mudar de igreja, mas o problema segue, porque o problema está com ele. Não é sobre o outro. Meu quarto livro, sobre mim. Eu estou fazendo propaganda, porque eu vou lançar em breve. Espero, em fé. Então, assim, eu já fui essa pessoa. Eu já estive nesse ciclo de insatisfação, murmuração e ingratidão. Era inconsciente, era involuntário, mas isso nos aprisiona e nos adoece. Então, isso é um grande gatilho para adoecer a alma e despertar inúmeras outras que infeccionam as emoções e o psicológico, geram vários desequilíbrios. E aí, esse livro vai ajudar você... Os livros são de autoajuda, à luz da Bíblia, e vai ajudar para que o indivíduo, para que o irmão, a irmã, a pessoa olhe para si e fale, nossa, essa coisa é comigo. E o que eu faço agora? Tem dicas aqui também. Você se autoavalia e fala, nossa, eu sou essa pessoa que quando eu chego, o clima pesa. Mas isso aí... Eu sou essa pessoa. Mas aí se a pessoa não... Como é que a pessoa vai fazer essa autoanálise? Por quê? Porque para ela, todo mundo está errado. O único certo sou eu. A pessoa vai fazer contato comigo, vai adquirir o livro e vai ter uma grande ajuda, vai assistir... Não só comigo, tem vários homens e mulheres de Deus e muitas leituras abençoadas, mas tem que ler, tem que pesquisar e tem que parar para pensar. Porque se você não busca apoio conversando, lendo, terapêutico,
Se você não buscar, você vai viver na sua caixinha, você não vai para fora da caixinha. E vai entrar ano e sair ano, e a culpa, você vai direcionar todo mundo, mas a culpa nunca é sua. Mas, na verdade, o maior sabotador é você com você mesmo. Você está se auto-sabotando quando você não se abre a ressignificar, a se curar, a se resolver. Porque como você vai se dar uma nova chance? Como você vai ser uma pessoa mais leve? Uma pessoa, por exemplo, eu conheço pessoas evangélicas, pessoas de cargo ministerial alto, que em gabinete, ou a esposa ou o esposo fala para mim, eu prefiro ficar no trabalho. Porque o ambiente, o ambiente é muito pesado do lado da minha esposa, do meu marido. Então, eu prefiro ficar no trabalho do que vir para casa mais cedo. Porque é uma pessoa intragável, ela reclama do começo ao fim. É uma pessoa amargurada. Eu levo para jantar, a mulher diz, por que não me levou em outro restaurante? Eu levo para viajar em bus, isso não é viagem. Viagem tem que pegar avião. Eu levo para viajar de avião. Viagem, que é viagem, tem que ser internacional, não é Brasil. Então, ele fala, não tem mais nada que eu faça. Aí eu vou e aconselho, não é sobre você, é sobre ela. Ela precisa de ajuda. Ajude ela a refletir, para que ela traga isso de alguma forma para fora, traga a luz da sua consciência e assim receba não só a ajuda que vem do alto, que é o bálsamo de cura, se ela se posicionar para isso, mas ajuda com todas as ferramentas que nós estamos falando aqui. Nós já falamos que a conversa é algo terapêutico, ainda que não seja com um terapeuta, mas a conversa é algo terapêutico. Então, assim, tem que abrir a mente, tem que abrir o coração, silenciar, eu já falei que vai dar problema. E os livros, assim como tantos outros livros e palestras, né, não só da Jaciane, mas de tantos outros homens e mulheres aí que têm sido grandes agregadores, né, vão lhe ajudar. Pastora, perdão, Júlia. Vai lá. Pode ir lá. Então, a pessoa tem que entender que ela está doente, né? E precisa de ajuda. Certamente. Né? É uma pessoa que, como aqui o livro já diz, a insatisfação que adoece a alma. Ela tem que entender. É o gatilho, né? É um dos gatilhos, porque são muitos. É entender que ela está doente e que ela precisa ser tratada. Exatamente. Né? É igual quando uma pessoa que sofre de dependência, né? Vamos dizer assim, dependente químico. Ele tem que entender que ele está dependente daquilo e que ele precisa, né, do tratamento. Ele tem que querer. Né? Ninguém consegue levar um dependente químico à força, botar lá no... Ele não vai ficar. Agora, se ele entender, eu quero, né? Eu quero ser curado. Sim. A pessoa que tem essa insatisfação, ela tem que entender que ela está insatisfeita e ela quer ser curada. Né? Tudo tem que ser trago à consciência. A consciência é o espelho da nossa verdade. Sim. Às vezes você se olha todos os dias no espelho, mas você não quer encarar a sua verdade. Por quê? Porque é mais fácil você direcionar a responsabilidade de mudança para o outro. Porque quando você encara a tua verdade, tem coisas ali que precisam do seu empenho. Tem coisas ali que vai precisar que você se empenhe e você entenda que independente do quanto mal as pessoas te façam à tua volta ou bem, aquilo ali só depende de você. A partir do momento que você traz a consciência, você sabe que você se torna responsável pela sua mudança, pela sua cura, pela sua ressignificação, pela sua melhoria. E aí vem o conforto, porque eu já sou assim há anos. Eu sou infeliz porque meu marido não presta, sou infeliz porque meu filho não presta, sou infeliz porque meu pastor é assim. Mas quando eu trago para mim, aí tudo muda. Isso vai ter que me tirar de uma zona de conforto e mexer com questões que talvez eu desconheça também. Que com a ajuda de um profissional, vai lá atrás, né? Nós falamos que o adulto é o resultado o quê? Da criança. Nós falamos isso na psicanálise. Sim. Então, assim, tem pessoas que por medo de ter que se empenhar para sair da sua zona de conforto, ou até de confrontar questões que aparentemente já estavam resolvidas, ainda que estejam infeccionadas, é muito mais fácil de falar assim, não vou chamar o Júlio para conversar, não. Deixa isso para lá, o tempo vai passar. Daqui a pouco vai tudo para o lugar. Porque chamar o Júlio para conversar dá trabalho. Eu tenho que expor como eu me sinto. Se ele pontuar alguma coisa em mim que eu precise mudar, eu vou ter que me empenhar também, não só cobrar a mudança dele. Isso dá trabalho. Então, alguns desconhecem realmente
a verdade da sua problemática, outros até conhecem, mas por um certo comodismo, negligenciam, ou, lá vem ele com a polêmica. Eles estão em prisões emocionais. Ou estão em prisões emocionais. Muito bom. Ele Excelente. simplesmente já se trancou naquilo ali, sabe que tem esses problemas, não quero mexer nisso, que isso aqui dá trabalho. Dói pra caramba. Isso dói pra caramba. É. Já tô cultivando isso há anos. Deixa esse monstrinho quietinho lá. Uma hora ele morre, né? Uma hora ele morre. Só que não. Só que não. Então, para trazer à tona, para você se libertar dessa prisão, vai doer. Vai doer. Vai ter que mexer. Antigamente, eu lembro... Não. Antigamente não, porque nós somos jovens, hein, Júlio? Há um tempo atrás... Há pouco tempo atrás, eu tenho essa ferida aqui, Deixa quieta a idade. Uhum. Isso aqui eu fui pegar goiaba e tinha um muro cheio de caco de vidro para ladrão, né? E a goiaba era muito grande, muito bonita. Eu falei, caraca, eu preciso dessa goiaba. Oxi. Aí fui lá, estiquei. O galho quebrou, eu caí, entrou aqui. Resumo da ópera. Meu pai falou, para estancar o sangue, o que tem que fazer? Vamos tacar café. Era café e sal, né? Numa coisa assim, nessa época. Toma ali. Só que jorrava muito sangue. Então aperta, hospital. Faz um torniquetezinho, partiu pro hospital. Chegou no hospital, falou, cara, já parou de sangrar. Não mexe mais não. Oxi. Só que não. Para curar, tem que limpar. Tem que tirar o pó de café. Excelente. Uhum. Para tirar o pó de café... Doeu mais ainda. Teve que catucar. Certamente. E eu, naquele momento, eu falava assim, meu irmão, deixa esse pó de café aí. Deixa isso quieto, por favor. Porque tá doendo. É isso aí. Você tá me machucando mas é para limpar, mas você tá me machucando. Então, eu prefiro ficar com essa infecção, que eu sei que vai infeccionar ali na frente, mas momentaneamente, eu prefiro deixar assim. Para sair dessa prisão da dor, eu tenho que entender que eu preciso me libertar. E para se libertar, muitas das vezes, você vai ter que voltar lá naquela dor. Tirar o pó de café. Tirar o pó de café. Tá ali há anos. Para poder cicatrizar. E hoje tirou eu poder bem, falar Júlio, assim. Tirou bem. Olha aí, hein? Agora Oxi. tá. Vou falar hoje, olha. Tá curado. Não dói mais. Não dói mais. Exatamente. Excelente. Eu citei até um exemplo paralelo a esse no meu livro sobre a questão da unha. Quando um cantinho fica lá machucado, infecciona, o famoso cantinho encravado, né? A gente corre ali de procurar um podólogo, uma manicure que saiba fazer esse trabalho, porque dói muito. Tá doendo, mas a gente coloca o sapatinho, vai trabalhar, vai para as agendas, passa uma semana, duas, porque você está correndo, porque ela vai pegar o alicate, as ferramentas dela ali, para desencravar, e você vai levantar o bumbum da cadeira, porque vai doer muito. E a gente acaba correndo, até que chega uma hora que, né, não tem mais como. Alguns continuam negligenciando, corta a unha e deixa como está por tempos e tempos. Faz um paliativo. Ou faz um paliativo, que às vezes dá problema, né? Gera uma infecção enorme. Mas quando você consegue ter a coragem de procurar uma podóloga ou uma manicure mais experiente, por mais desgastante e doloroso que seja o momento ali que ela está mexendo, depois é um alívio maravilhoso. Então, para que a gente ganhe força e foque nas nossas dores para trazer para fora os nossos traumas, os nossos conflitos, os nossos machucados, o que está lá, né? Eu preciso pensar no alívio que eu vou ter depois. Eu tenho que olhar a longo prazo. Dá trabalho? Dá. Às vezes é a longo prazo, sim, é a médio ou a longo prazo. Mas qual vai ser o benefício? Quantos não dormem hoje? Quantos não dormem, estão com queda de cabelo? Quantos aí estão com problemas no estômago? Estão com problemas na pressão arterial? Estão com inúmeros problemas, enxaquecas crônicas, nós sabemos disso. Problemas
renais, etc. Porque são doenças que se tornaram psicossomáticas. Essa doença se somatizou agora no físico, ou no emocional, ou no neurológico, ou no psicológico. Por quê? Tanto tempo retendo isso, silenciando, que por mais que você cortou a unha, deixou quieto ali, calçou o sapato e foi para a rua, uma hora, ou você mexeu um pouquinho, mas na verdade está infeccionando, uma hora o negócio dá um problemão, que às vezes você se depara já com uma crise de uma fobia, uma síndrome, um pânico, uma ansiedade, uma depressão. Tem vários níveis de depressão, até depressão maior. Por quê? Porque foi muito tempo silenciando, negligenciando o pedido de ajuda. E aí vem aquela coisa, nós que somos evangélicos, mas eu já sou crente há 20 anos, eu sou crente há 30 anos, eu sou crente há 40 anos. Você pode ser realmente um homem e mulher de Deus, que tenha muitos anos de caminhada, mas você não está blindado diante das dores. Você, desde o ventre da mãe, pode ter absorvido uma rejeição, tua alma já estava lá. Será que foi uma criança que foi festejada ou tentaram abortar? Inconscientemente, estava sendo absorvido. Então, assim, tem quanta coisa que a gente não sabe e algumas pessoas pensando dentro da caixinha se prejudicam de tal maneira porque não se permitem. Tem igrejas que eu chego que as pessoas me recebem, festejam, apoiam, vendem os livros, aquela coisa linda, leem, comentam, fazem estudos sobre os livros, me chamam no último dia do estudo, do intensivão. Mas tem outras igrejas que é nítido o olhar de para que essa baboseira? Que negócio é esse de cura da alma? E são as pessoas mais amarguradas, com maiores conflitos e problemática, que sempre culpando alguém ou a religião ou etc. Mas são pessoas que já estão há anos, mas não estão curadas. É homem de Deus? É usado? É um homem sério? Mas está ferido. E aí eu vou voltar àquela perguntinha, que é uma resposta, na verdade, introspectiva, para cada um de nós se auto-perguntar e responder de forma introspectiva. Para onde uma alma ferida irá? Para onde? Lutei, eu fiz, eu preguei, eu cantei, eu escrevi livro, eu fui muito usada, beleza. Mas não perdoei a tempo, não me perdoei a tempo. Quantos estão feridos consigo? Quantos não se perguntam pela escolha errada de 1980? Porque eu poderia ter tomado esse caminho, porque eu poderia ter estudado. Por quê? Porque eu deveria ter casado com o Ricardinho, com o Joãozinho, com o Paulinho. Que se eu tivesse feito, se eu tivesse sido uma mãe diferente, se eu tivesse sido um pai diferente. Então, quantas pessoas estão feridos consigo? Porque se culpam, impõem sobre si uma culpa, aí tem que tirar essa culpa dos ombros, se livrar desse fardo. Olha quanto tratamento. Se perdoar diante do que acha que fez contra si mesmo, perdoar depois as pessoas que feriram, para seguir em paz. Seguir a paz com todos. Como eu vou seguir a paz com todos, Hebreus 12, 14, se eu não tenho paz comigo? Eu não durmo tranquila. Eu não estou bem comigo, eu mostro para todo mundo que eu estou bem, numa vibe de aparências, mas quando eu boto minha cabeçazinha no travesseiro, quando eu estou no meu silêncio, na minha intimidade, no fundo eu sei que aquilo ali é uma vida de aparência, é uma pessoa que eu desenhei, que eu apresento, que não é quem eu realmente quero ser ou anseio ser. Então, por que não nos ajudarmos? Sair das prisões emocionais invisíveis. Esse livro é muito interessante, Júlio. Prisões emocionais invisíveis, nós temos um aberto aqui. Olha que interessante. Livrando-se dos cativeiros por carências emocionais, medos, inseguranças, traumas e dores interiores. Olha quantos cativeiros, olha, invisíveis, são prisões invisíveis. Culpa, ciúme, desconfiança, timidez paralisante, arrogância, altivez, vaidade excessiva, falta de esperança, murmuração, olha quantas prisões invisíveis, mentiras, inveja, viver em atitude de comparação,
síndrome do coitado ou vítima, né? E vítima, necessidade de aprovação, olha quantas prisões invisíveis, chantagens emocionais, amargura, dificuldade em perdoar, carência, dependência emocional, codependência emocional, enfim, medo paralisante, fobias, pânicos, traumas, etc. Isso são só algumas prisões invisíveis, à luz da Bíblia e através da minha experiência e vivência ministerial, para, de novo, você olhar para você e falar, nossa, eu sou esse ciumento aqui? Eu sou esse mentiroso? Eu sou essa pessoa que sente uma inveja às vezes, mas o problema está em mim, eu percebi aqui, eu estou lendo que eu estou doente, estou aprisionado, preciso de ajuda. E já é hora de trazer a minha consciência ao espelho da minha verdade, a ajuda que eu preciso. Se você não se abrir para isso, não se autoajudar, ninguém vai poder fazer isso por você. Ok? Então, para trazer a luz do conhecimento pessoal, eu vou indicar aqui a você que está assistindo. Porque eu, querendo ou não, eu sei que é pecado, mas se ela não me der, eu vou furtar mas 3 livros. Eu vou dar. Eu vou furtar Gente, 3 livros dela. O seu e da Eliane já estão garantidos. Opa. E nós vamos deixar alguns aí para você depois sortear. Aí você vai trabalhar. Não sei como você vai fazer isso. Que bom! Então vamos Olha lá. aí. Vamos lá. Já que você acabou de ceder aqui para o programa. Um de cada para o sorteio. Um de cada. Só que não adianta, eu vou sortear os 3. A pessoa que ganhar vai ganhar os 3. vai levar os 3. Beleza. Porque um acaba Deus complementando é o outro, mesmo sendo diferente. verdade, Certamente. Eu falei sobre verdade. isso, né? Mesmo sendo diferente. Excelente. Então você que está assistindo, tá? Você vai lá no na nossa rede vizinha, aquela vermelhinha, lá no INS, tá? Se inscreva, comente e marque pelo menos 5 pessoas. Aí tem que nos seguir, tem que seguir a doutora, tem que seguir. Futura a nossa doutora. futura doutora. Em nome de Jesus. Tem que seguir a Eliane aqui. Acertei. Oxi. Então você vai ganhar esses 3 aqui, nós vamos mandar para sua casa, independente de onde você está assistindo. Você vai levar toda pessoa ferida fere, que você vai saber se você é essa pessoa ferida. Inconscientemente, mas... Consciente ou inconsciente. Exatamente. Você vai levar a insatisfação que adoece a alma, acaba complementando, e você vai descobrir se você está em algum tipo de prisão consciente ou inconsciente. Então você vai levar esses 3 livros aqui. E ainda tem os marcadores de página, olha que chique. Vai levar mais 3 marcadores. Exatamente. Está marca lindo esse aqui. novo marcador. Então vai lá no Instagram. Falei. Não era para ter falado, mas falei. Oxe. Tá lá. Vai lá na rede. Se inscreva. Vai levar os 3 mais 3 marcadores de texto. A regrinha, para não esquecer, vai estar lá na descrição, que a produção vai escrever lá, vai deixar lá. Seguiu, vai estar lá o dia que nós vamos sortear e o vencedor. Seguiu a regrinha, venceu, vai chegar na sua casa. Tá Excelente. bom? Excelente. Quero aproveitar e presentear o Júlio com um livro de cada. Opa! E também a minha amiga Eliane com um livro de cada. Oxi! Aí, ó. Tá pensando que é só quem vai se inscrever? Cara, eu acho que eu Está vou nos ler esses assistindo? livros aqui em... Nossa. A proposta é um livro de bolsa, é um livro de no máximo 64 páginas, porque hoje é tudo muito corrido. Então essa é a proposta mesmo, um livro rápido, pegou, leu, refletiu, fez a atividade proposta, alguns têm algumas atividades propostas. Vamos aguardar o próximo, que a escritora já está providenciando. Tá no forno já. Tá no forno, exatamente. Poxa, olha, quero te agradecer por essa palestra. Muito boa. Não tem como Que você aula. ver só um corte. Se você está assistindo, não tem como.
Você vai ter que assistir toda a entrevista, porque não tem como você dividir nada, tudo está se complementando. Maravilhoso, te agradecer demais pela presença. Que Deus continue abençoando esse teu projeto. Mas você tá pensando que vai sair sem a gente te apertar, você tá enganada, pastor. Eu vou apagar o fogo tacando gasolina. Querida, vocês estão aprontando. faz aquele ping-pong com ela. Olha aí. Vamos lá, pastora. É bem rapidinho. Rapidinho, não fica pensando muito não. Ela falou, tu... Lá vem, pega leve. Eu te dei Pode 3 deixar, livros. Eu te deixa- dei 3 livros, pega leve. Isso é pecado ficar Deixa cobrando os comigo. outros. Não, isso é só um pouquinho de chantagem. Tá Um pouquinho de vendo? Mas chantagem. um pouquinho pode, que não pode Só ser um pouquinho, muito. só um pouquinho. Mas é muita gratidão. Poxa, que aula, que aula. Então agora vamos no ping-pong rapidinho, que eu sei que a pastora, tá afiadíssima. Eu quero que a pastora fale para mim, nesse ping-pong, sobre Deus. É a primeira. Minha base. Família. Tudo, né? Morte. Temos que aprender a conviver com isso. Um versículo que você mais gosta da Bíblia. Exatamente o que eu falei. Hebreus 12, né? Versículo 14. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso mexe muito comigo, porque é uma etapa. Primeiro eu tenho paz comigo. Depois eu soluciono os conflitos, os meus conflitos. Consigo seguir em paz com o próximo. E assim eu consigo me santificar, me aproximar de Deus. E em nome de Jesus espero alcançar os meus objetivos. Um lugar preferido. Minha casa. Um alimento preferido. Oxi, o seu bolo de milho passou a ser o meu alimento preferido. Olha só. Um alimento preferido? Um Danone com ameixa, chia. Porque agora eu estou muito fitness. Sim, então, assim, tá linda, viu? Tá linda. Um personagem bíblico que a pastora se identifica. Ruth. Eita, Glória. Tá aprovada. Só esse. Passou. Um pouquinho, viu? Ô, pareceu... Peguei leve, Passa, né? pegou. O Porque próximo foram sou eu que vou 3 fazer. livros. O próximo sou eu que vou fazer. Pode O próximo deixar. convidado... Querida, muito obrigado pela sua presença. Essa entrevista foi marcante para mim. Eu acho que não tem como ninguém que vá assistir essa entrevista não ser tocado com o que foi falado aqui. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Verdade. Muita coisa. Muito provavelmente Tem que vai voltar com outras voltar. temáticas. Vamos voltar com outros Vou me temas. preparar, que esse povo aqui gosta de um debate. Não, ó. eu fui muito brando. Eu percebi, com você. para não me assustar, eu percebi. Eu segurei muito a minha onda. Quando você começou a falar de alma e espírito, eu falei, Vou segurar. eu vou segurar. Eu pego ela na próxima. Na próxima ela vai ver. Na próxima ela vai ter que responder. Mas queria agradecer realmente. Olha, o seu testemunho de vida é realmente impactante, tá? Todo mundo tem problema na família, todo mundo tem, às vezes, é o problema da família. E eu tenho certeza que esses livros e o teu testemunho vai ajudar as pessoas a entender quem está ferindo, e a pessoa que está ferindo vai falar, poxa, pode ser algum desses gatilhos que está me fazendo Agir dessa forma. Pensar dessa forma. Então, muito proveitosa a sua entrevista. Obrigado pela presença. Vamos encerrar aqui. Quer dar o seu tchau? Sim, mas antes de dar meu tchauzinho, né? Eu queria falar com a pastora, né? A sua agenda está aberta, né, para palestra, conferência. Sim, exatamente. Aí como que faz a pessoa querendo... Isso. Então, na verdade, palestras, conferências, a venda dos livros, eu falei que eu mando para todo o Brasil via correios, ok? É um valor muito acessível. Cada livro custa R$25, ok? Tem uma taxazinha lá de correio, mas é um valor irrisório. E aí, é bem interessante levar uma palestra às igrejas. Eu também já disponibilizo os livros para aqueles que tiverem interesse em adquirir. Então, se você tem interesse, por favor, entre em contato. O meu Instagram é Escritora Jaciane, tudo junto, ok? O meu telefone vai estar lá no Instagram, mas eu posso também disponibilizar aqui. É 021 980 61 8672.
E você consegue falar diretamente comigo no Facebook, Jaciane Santos, pastora. Eu sou meio da moda antiga, ainda uso muito o Facebook. Faça contato, realize uma agenda. As pessoas perguntam, Jaciane, você cobra para ministrar? Não, eu não cobro para ministrar. Nós vamos acordar o deslocamento, algumas outras questões, mas eu não concordo com isso, eu não cobro nenhum valor para ministrar. Eu fiz questão de enfatizar isso, porque é importante. Sim. Né? Mas certamente será algo agregador para a minha vida e para vocês. Muito obrigada. Para mim é assim, muito gratificante, foi muito gratificante a troca. Pessoas aqui também com uma visão muito legal, agregadoras. Agrega também na divulgação do meu trabalho, do meu material. Então, foi uma troca. Eu estou muito feliz com essa parceria e espero em Deus que outras oportunidades surjam. E eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, conseguiram ficar até o final, vão assistir, chegaram até aqui, assistiram, e dizer que eu tenho certeza que Deus falou algo ao teu coração e que o seu momento de estar bem, com certeza está próximo, se você estiver aberto a isso. Tá bom? Sim. Obrigada. Agora sim. Se inscrevam, deixa aquele like maroto que ajuda demais a gente. Pega aí, ó, envia para alguém, ajuda a gente a distribuir esse material, tá? Então, se inscreveu, deixa um comentário que ajuda a dar uma mexida no algoritmo. Segue a gente. Gente, obrigado. Obrigada. Fiquem com Deus. Também agradeço. Até Tchau, a próxima, tchau. pessoal. Até a Até a Ah, próxima. eu nem falei, né? Quero agradecer que meu esposo também veio comigo. Muito bem. Agradeço a minha irmã que me acompanhou, a É, todos meu aqui. digníssimo. A todos Te do amo. estúdio. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.